Bom dia, obrigado pessoal, tudo bom? Sabadão legal da gente bater um papo. Obrigado, time da BREC, da DEFCON, pelo convite. A ideia hoje é que a gente bater um papo rápido sobre dois temas que eu particularmente gosto bastante de estudar e que vem tendo bastante discussão no mercado, uma boa evolução aí, talvez uma opção de carreira interessante para quem está começando, que é a parte de engenharia de detecção de ameaças, né? Então, me apresentar um pouquinho, eu sou Bruno Guerreiro Diniz, sou hoje head dos serviços de MDR e de VM, né? Ou seja, monitoração cibernética e gestão de vulnerabilidade da Tempest Security Intelligence. Estou um pouquinho já gasto aí no mercado, mais de 15 anos de experiência, muito focado na parte de cyber efetivamente, né? Parte de serviços e tecnologias de defesa. Alguma experiência em serviços de NOC, SOC, prestação de serviços como MSP, Internet Service Providers e mais de 8 anos aí liderando e trabalhando com times de tecnologia. Então, minhas redes sociais, se alguém quiser dar um oi lá, bater um papo no LinkedIn, no Twitter, fique à vontade, tá bom? Vou passar um pouquinho. O que a gente vai bater um papo hoje? Então, primeiro a gente vai discutir um pouquinho um preâmbulo aí sobre o que é um SOC, um MSS, um MDR e um conceito de Fusion Center, né, que faz a interligação de vários desses serviços como uma entrega só. Vamos falar um pouquinho de algumas estratégias e focos dessa parte de fusão, né? Então, fusão na prática, como a palavra diz, é a gente fazer um merge, né, uma interligação dessas atividades e uma dica de processos que podem auxiliar essa fusão. Depois a gente vai partir efetivamente para, dentro desse processo de fusão, algumas tecnologias, um panorama chamado Pyramid of Pain, que é bastante conhecido do time de Threat Intelligence, falar um pouquinho de engenharia de caso de uso, quais são as ferramentas, como que a gente faria algumas dessas partes, e a parte de mapeamento entre realmente os casos de uso e Cyber Threat Intelligence, o que poderia ser feito. Bom? Então, antes de mais nada, acho que vocês já ouviram falar da palavra SOC, né, do termo SOC. Então, um Security Operation Center é uma composição de pessoas e processos em prol de uma defesa cibernética. E, em geral, um SOC ele tem várias linhas de serviço, né? Então, eu posso ter várias equipes dentro de um SOC, né, ou subcélulas dentro de um SOC, que podem estar focados em serviços de segurança específicos, que é quando a gente junta esses serviços, a gente cria uma cartilha de MSS, né? A gente monta ali quais são as nossas opções de serviços de segurança. Então, a gente tem times de inteligência, que em geral fazem a parte de Cyber Threat Intelligence, ou seja, pesquisas de ameaça, a parte de prevenção, né, das ameaças. Um time de gestão de vulnerabilidades, que vai olhar para quais são as nossas fragilidades de exploração, que são passíveis de exploração, e ajudar a empresa, né, ou o cliente a se prevenir. As equipes de proteção, em geral, trabalham com gerenciamento de dispositivos, seja firewall, antivírus, anti-spams, etc. A equipe de monitoração fica muito focado dentro daquela visão de gerenciar a detecção e a resposta, né? Então, uma vez que aquela ameaça não conseguiu ser prevenida, não conseguiu ser protegida, ela tem que ser monitorada. E as equipes de resposta são, uma vez que essa ameaça ocasionou ali um incidente, esse incidente tem que ser respondido. Então, no modelo tradicional, é muito comum a gente ver essa verticalização, onde um time específico faz uma entrega específica, né? Então, o time de inteligência faz Cyber Threat Intelligence, um time de proteção faz gerenciamento de dispositivos, um time de resposta faz a resposta aos incidentes, né? Então, você tem uma visão vertical, mas existe uma oportunidade de você interligar esses processos e entregar mais valor entre eles, né? Então, dentro dessa visão de Fusion Center, você pode ter ainda as equipes especializadas em cada linha de trabalho, mas você tem que criar uma metodologia onde você interligue essas informações e forneça outputs e inputs para todos os serviços, digamos, todos esses serviços de segurança
através de feedbacks dos serviços anteriores, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Bom, uma informação sobre Threat Intelligence pode ser extremamente valiosa para a equipe de monitoração. Uma informação da gestão de vulnerabilidade pode ser extremamente valiosa para a equipe que vai responder o incidente, né? Então, o conceito do Fusion Center é exatamente esse, é você conseguir ligar esses pontos entre os processos verticais para darem output para outros processos verticais, para que você traga valor agregado e seja mais inteligente no seu serviço. Isso parece muito óbvio, né? Isso, quando a gente olha de fora, parece muito óbvio, mas isso tem uma complexidade bem interessante de como que você realmente operacionaliza isso dentro de uma operação de SOC, por exemplo. Tá? Então, o nosso foco hoje é falar um pouquinho desse conceito de fusão, principalmente focando no output, por exemplo, da inteligência, né, de Cyber Threat Intelligence, para dentro do serviço de monitoração como um MDR. Bom, então, uma das metodologias para esse processo de fusão essa metodologia que ela é muito trabalhada no mercado, onde a gente vê, né, o conceito de output de inteligência, output de dados, agregando valor para todas as equipes e serviços efetivamente. Então, você tem de output de inteligência e dados, você tem relatórios, por exemplo, de defesa, você tem relatórios de pentest, você tem relatórios da equipe que faz o gerenciamento dos dispositivos, você tem relatórios de fornecedores externos, como tendências de mercado, como Threat Intelligence do ponto de vista de dados abertos, né, ou CINT, ou Closed Threat Intelligence, quando você paga, por exemplo, um serviço especializado de investigação. Isso tudo vai fornecer para essa equipe intermediária, ou esse processo intermediário, uma massa de dados razoavelmente interessante e que tem que ser mesclada e convergida em realmente inputs úteis para cada uma das células, né? Então, não adianta a gente pegar, por exemplo, todo esse relatório externo que a gente está falando de inteligência ou de dispositivos e simplesmente copiar isso para todas as equipes. Cada equipe, dessa forma, teria que minerar bastante, né, o que é útil, o que não é útil dali para que ele possa tomar uma decisão. Então, foi bem interessante, inclusive, a palestra anterior, onde o Rafael apresentou lá o conceito do BFF, que na prática, o conceito de Fusion Center é um BFF de processos. Ele é um conceito onde você vai receber, né, você vai desmembrar ali os serviços como microserviços, vamos dizer assim, mas você tem que ter uma camada intermediária de orquestração para que isso possa ser mais inteligente, ter um valor agregado naquele serviço final que está sendo prestado. E como todo novo processo que é criado, como toda nova camada intermediária que é criada, vai ter esforços, vai ter overheads, vai ter preocupações que tem que ser levado em consideração. Bom, uma das formas da gente fazer isso, como a gente pode fazer isso no dia a dia, é baseado, por exemplo, na metodologia do ODA Loop, que é uma metodologia cíclica, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar de metodologias cíclicas como um PDCA, por exemplo, né? Onde eu tenho Plan, eu tenho um Decide, um Act, e para validar se aquilo está funcionando, né? O accountability daquilo. Então, uma das metodologias é o ODA Loop. O ODA Loop é uma metodologia que foi criada pelo Centro de Inteligência americano, que ele traz uma visão onde toda a nossa tomada de decisão, em geral, ela passa por 4 grandes passos, né? Desde a observação daquele fato, como que eu oriento aquilo, como que eu levo em consideração vários fatores para me ajudar na tomada de decisão, eu vou efetivamente tomar uma ação, colher feedback sobre todos esses momentos e, na próxima ocasião, a gente possivelmente vai levar tudo isso em consideração para tomar decisões diferentes, tomar decisões melhores. Então, a ideia do ODA Loop é que eu não tenho efetivamente por exemplo, grau de maturidade, eu estou bom, estou ruim, mas significa que a cada iteração
eu tenho que fazer uma melhoria, eu tenho que tomar uma decisão melhor. Então, esse é um dos conceitos fundamentais aí para a gente implementar esse processo de fusão, essa equipe área de fusão, é sempre melhoria, nunca pensando em qual é o estado ótimo, qual é o estado ideal, quantas fases eu tenho, se eu estou 100%, estou 20%, estou 10%, não existe isso. O que existe é, eu tenho que fazer hoje melhor do que eu fiz ontem, eu tenho que fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje. Bom? Uma das visões que a gente pode ter sobre tudo isso é que dentro dos processos, vamos chamar assim de cyber, a gente pode dividir esses processos de cyber em 3 grandes blocos, né? Então, a gente tem o bloco que eu particularmente chamo de steering, que é o bloco, digamos, da direção, né? São atividades que vão me ajudar a tomar uma decisão de para onde eu vou, qual é meu próximo foco, para onde eu tenho que botar esforços. Então, atividades como, por exemplo, assessment de maturidade ou gap assessment, por exemplo, de frameworks como o NIST, gap assessment de LGPD, gap assessment de maturidade de processos, tudo isso são atividades que vão me ajudar a decidir qual é o meu próximo norte, onde é que eu estou com deficiência, onde eu tenho que colocar esforço, né? O próprio processo de arquitetura de um SOC, de planejamento, roadmap, evolução, exercícios de Red Team, exercícios de Cyber Wargaming, de Adversary Simulation, de simulação de técnicas, né, como TTPs. Então, são exercícios que vão me ajudar a definir para onde, né, onde eu tenho que atacar. E a gente tem processos, que eu particularmente chamo de engine, que são os processos operacionais dentro de um SOC, que são, por exemplo, gerenciamento da vulnerabilidade, gerenciamento de log, a parte de monitoração cibernética efetivamente, o gerenciamento dos dispositivos, firewall, IPS, antivírus, atividade de threat hunting e de forense. Então, qual que é a divisão aqui? Eu posso fazer um gerenciamento de vulnerabilidade, eu posso fazer uma monitoração cibernética, mas se eu não tiver informações ou direcionamentos dos processos anteriores, eu fico muito vago. Eu estou fazendo gestão de vulnerabilidade baseado em quê? Qual que é meu risco? Qual que é minha prioridade? Onde que eu tenho que botar mais lupa? Por quê? Porque dentro dos processos de engine, não tem como nenhuma empresa vai conseguir fazer um processo de 100% de segurança, seja de gestão de vulnerabilidade, seja de monitoração, seja de gerenciamento de firewall. Nada disso consegue cobrir 100% dos problemas. Então, a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter uma noção de qual é a minha prioridade. E a minha prioridade é baseada nos processos de steering, né? A gente também tem processos que eu particularmente chamo de full, que são processos que vão me ajudar a acelerar o meu motor, né? O meu processo de engine. Então, processos de engenharia de detecção, processos de threat intelligence, eles, em geral, vão acelerar os meus motores, seja um motor de monitoração, seja um motor de gestão de vulnerabilidade, por exemplo. Então, olhando para essas 3 metodologias, você pode fazer uma alusão de um carro, né? Então, você tem num carro, basicamente, aqui os 3 componentes que a gente está pensando, um motor, e um motor ele vai funcionar, né? Um motor de gestão de vulnerabilidade, um motor de monitoração, um motor de forense, ele vai funcionar. Ele vai funcionar mais rápido ou menos rápido, baseado em quanto você injeta de combustível e de qualidade desse combustível, né? Se você não injeta combustível, em algum momento esse motor para de funcionar. Se o seu combustível é ruim, em algum momento esse seu motor vai falhar. Se o seu combustível é bom, você consegue tirar mais proveito desse seu motor, por exemplo. Só que o motor com combustível, ele pode te levar para qualquer lugar. Você pode não saber para onde está indo e ele vai te levar para qualquer lugar porque você não sabe para onde está indo. Quem vai te mostrar ou quem vai te ajudar a ir para o caminho que você quer é o seu volante.
né? Então, os processos de volante, de steering, é que vão te ajudar a dar um norte para essa sua operação. O motor vai te ajudar a chegar lá através da qualidade desse teu combustível. Se você vai chegar lá mais rápido ou mais devagar, parando no meio do caminho, com falhas ou não, é baseado no combustível que você vai ter dentro desse seu motor. Tá? Então, a gente consegue dividir os processos em gerais que acontecem dentro de um SOC desta forma. Então, a gente precisa perceber que para ter um SOC de qualidade, eu tenho que ter pilares, eu tenho que ter processos desses 3 pilares, para eu saber para onde eu estou indo, para eu poder fazer esse caminho e esse caminho ser de uma melhor qualidade possível, né? Eu chegar lá sem parar no meio do caminho para abastecer, eu chegar lá sem falhas, por exemplo, nesse motor, eu chegar lá com o melhor aproveitamento possível desse meu motor. Legal? Bom, falando tudo isso do preâmbulo, então quando a gente pensa nesses processos de fusão, né, então a gente falou que a fusão é eu aproveitar, eu poder ter informações suficientes para que eu alimente outros serviços, né, eu tenho uma alimentação lateral entre esses serviços, eu posso ter diversos processos ou inputs de informação. Inputs de informação como Open Source Intelligence, então, projetos abertos na internet que compartilham informações de ameaça, como, por exemplo, o threadfeeds.io é uma página que compartilha vários projetos de OSINT. Existe no Brasil o projeto do OpenCTI.br, que é um projeto que também compartilha em formato aberto várias informações sobre inteligência cibernética, e esse é interessante porque ele é em nível nacional, né? Então com foco nacional no Brasil. A gente tem fontes de informação como parceiros, por exemplo, que você pode contratar, serviços que você pode contratar como feeds de inteligência, como relatórios de inteligência, né? Você pode criar suas próprias fontes de informação através de ferramentas open source ou pagas, como, por exemplo, o honeypots, né? Sensores que vão ficar monitorando o seu espaço cibernético, seja público ou seja privado, para detectar padrões de ameaça, detectar padrões de ataque, padrões de ataque por e-mail, né, como honey mails, que a gente chama, padrão de ameaça como POTS, né, como pote de mel, que é uma máquina virtual ou uma máquina, quase uma máquina virtual integral, com serviços, por exemplo, fake de servidores web, servidores FTP, serviços como APIs, e estão lá expostos, mas na prática não tem nenhuma aplicação de negócio ali por trás, e seu objetivo é colher informações de como esses ataques acontecem, né? Você pode ter tokens, como por exemplo, chaves falsas de uma key AWS, chaves falsas de uma API, para que você consiga detectar como que acontece o processo de roubo dessas chaves ou de crawling dessas chaves. Ferramentas como Sandbox, para você realmente explodir esses ataques, né? Explodir uns malwares, explodir artefatos que você receba por e-mail, que você receba nesses honeypots, para que você entenda o comportamento desses ataques, né? Você pode ter threat libraries, então, informações abertas ou fechadas sobre base de conhecimento de ataques, como, por exemplo, o Mitre ataque, né? A Mitre, ela desenvolveu o framework, a metodologia do ataque, e aquilo é um thread library, então você tem lá informações de como que funcionam várias características e classificações ali de técnicas táticas e procedimentos dos atacantes. Então você tem processos de como que você vai trabalhar com essas informações, qual é a estratégia, o que que você quer fazer com esses dados, como que você coleta, como que você dissemina, e muito importante, como que você usa isso dentro do seu dia a dia de serviço, né? E dentro desse processo de fusão, em geral, principalmente para a visão ali de monitoração cibernética, a gente vai trabalhar com alguns outputs, que são os IOCs, né? Ou seja, assinaturas do comprometimento, como, por exemplo, fingerprint
de um determinado tipo de ataque. Então, um determinado tipo de ataque utilizou um malware. Esse malware tem um hash, né? Esse malware tem alguns hashes, na verdade, seja MD5, seja SHA-1, seja SHA-256, e isso são o que a gente chama de indicadores de comprometimento, né? São elementos estáticos que aquele ataque forneceu, e se eu encontrar esses elementos em logs ou em comportamentos de máquinas, eu posso supor que essas máquinas estão passando por esse ataque e me traz uma oportunidade de fazer uma investigação, uma verificação se aquilo é real ou não é real, se foi um falso positivo, se realmente é um ataque, né? A gente tem os indicadores de ataque. Os indicadores de ataque na verdade, uma composição entre os indicadores de comprometimento, as táticas técnicas e procedimentos que foram utilizados naquele ataque, mas isso já num modelo, né, de pivote, numa fusão, que me permita dizer qual é o tipo de ataque ou qual é a campanha de ataque que está acontecendo, e muito possivelmente, se eu souber mapear a campanha, qual é o tipo de ator que está executando aquele tipo de ataque, qual é o tipo de grupo que está executando aquele tipo de ataque, né? E do ponto de vista também de monitoração cibernética, as táticas, técnicas e procedimentos dos atacantes são muito importantes, porque uma coisa é qual é o IP que eu usei naquele ataque, ou qual é o hash daquele arquivo de malware. Outra coisa diferente é qual que é o comportamento, como que se desenrola o ataque, para que, se eu souber disso, e o ator mudar, por exemplo, o IP, o ator mudar, por exemplo, o hash, ainda assim eu tenho uma oportunidade de entender que eu estou passando por um ataque. Porque é muito mais fácil para o ator ele mudar o objeto final, seja um sample, seja um IP, do que ele mudar a característica toda da campanha de ataque dele. Então, um ponto interessante é como que a gente consegue, com todas esses outputs, né, sejam IOCs, sejam TTPs, como que eu consigo interligar isso no meu ecossistema de tecnologia, né? Então, em geral, a gente precisa de uma plataforma de inteligência, um chip como, por exemplo, de forma open source, o MISP, né? Para quem já ouviu falar, o projeto do MISP é uma plataforma de inteligência open source, que lá dentro você consegue consolidar várias dessas informações e extrair de lá em formas prototipadas, digamos assim, né? Organizadas, IOCs, TTPs, IOAs, então informações de campanhas, informações de quais são o meu threat library, quais são os tipos de campanha que fazem utilização de determinada técnica, por exemplo. E isso você pode ter vários inputs e outputs desse MISP dentro do seu ecossistema de segurança. Então, por exemplo, um caso bem comum, você de dentro do MISP consegue extrair IOCs para imputar na sua ferramenta de CIEM, que vai fazer a monitoração, por exemplo, dos seus logs que estão vindo das ferramentas de detecção, né? Então, você está ali recebendo logs do seu firewall, processando esses logs de firewall dentro de uma ferramenta de CIEM, e essa ferramenta de CIEM recebendo os IOCs dentro da sua plataforma de inteligência. Então, você consegue correlacionar esses IOCs com o seu log e dizer que eu vou lançar um ticket, eu vou lançar um alerta de que teve uma máquina dentro do meu ambiente que fez uma comunicação com aquele IOC, com aquele IP que foi considerado malicioso dentro de um ataque, né? Da mesma forma, eu posso extrair de dentro da plataforma de inteligência um comportamento, né, um TTP, e também criar aí sim casos de uso sobre esses TTPs, usando fontes de informação, usando logs, usando alertas de ferramentas de detecção, como, por exemplo, logs do próprio Windows, logs de Sysmon, né, do próprio Windows, por exemplo. Também de dentro da plataforma de detecção, eu posso extrair, bom, se eu sei que aquele IP é malicioso e eu tenho uma alta confiança disso, não é uma suspeita, mas eu já tenho uma alta confiança de que esse IP realmente é malicioso, eu posso também extrair esse IOC
e imputar diretamente na minha ferramenta de defesa, como um Firewall, como um IPS, para já bloquear, né? E não só mais ter um log de acesso para que eu investigue se aquilo foi um ataque ou não, mas se eu já sei que aquilo realmente é malicioso, eu posso já fazer uma interligação direta no meu firewall para que o firewall bloqueie aquilo preventivamente. Então, eu não preciso que fazer uma investigação, tomar uma decisão de que aquilo realmente agora é um IP malicioso, eu vou colocar lá manualmente para bloquear no meu firewall. Não, eu posso criar um motor onde o próprio MISP, né, tendo ali a classificação de que aquilo efetivamente é um IP malicioso, é um IOC malicioso, existe uma integração. Essa integração pode ser por scripts, pode ser por ferramentas de automação, como RPAs, pode ser por SOA, e faça, por exemplo, a proteção lá no Firewall, no IPS, no antivírus, né? As ferramentas de defesa, elas também podem coletar, por exemplo, informações como samples de binários que estão passando na rede, como, por exemplo, um anti-spam, pode coletar os objetos que estão passando, né, os arquivos que passaram ali no e-mail e explodir isso dentro de o que a gente chama de ferramentas de sandbox, né? Então, são máquinas virtuais que foram criadas para explodir aqueles artefatos, fazer acessos à internet ou abrir arquivos PDF, abrir arquivos doc, uma série de tipos de arquivos diferentes, entender o comportamento desses arquivos e alimentar essas informações dentro da sua plataforma de inteligência, por exemplo. Então, esse arsenal, esse esqueleto de integração de ferramentas, ele é super importante para que você tenha um processo de fusão mais automatizado possível. Logicamente que você tem manutenções a serem feitas em cima disso, você vai precisar de pessoas para tomar conta desse ecossistema, mas uma vez isso montado e rodando com a sua sustentação, isso agrega valor e agilidade em todos os outros processos que estão ao redor. Então, como eu falei, a Pyramid of Pain é muito conhecida dentro do processo de Threat Intelligence e ela vai trazer uma visão de pedaços de característica de um ataque cibernético, como funciona, né? Então, um ataque cibernético, a ponta da cadeia mais alta, em geral, é o ator da ameaça, que ele cria dentro da campanha dele de ataque, ele vai criar uma metodologia desse ataque, de como que vai funcionar a lógica desse ataque, e é o que a gente chama de TTP, né? Ou seja, são as técnicas, as táticas e os procedimentos que esse atacante vai usar para executar aquele ataque que ele quer fazer. Depois que ele cria esses ataques, essas técnicas, essas táticas, ele vai escolher ferramentas, ou seja, ele vai escolher quais são os pedaços de código que ele vai usar para isso. Sejam por exemplo, ele vai usar um PowerShell, ele vai usar um Mimikatz, ele vai usar um Netcat para fazer a porta de exfiltração de um dado, por exemplo. Então, essas são as ferramentas que ele vai usar para executar aquelas táticas que ele definiu, né? Embaixo dessas ferramentas, você vai ter características de artefatos de rede, ou seja, o payload daquele tráfego de rede. Você vai poder extrair quais foram os domínios que foram utilizados, né? Ou host names, URLs, artefatos ali da camada TCP/IP que foram utilizados nesse ataque, quais foram os IPs, os endereços IPs que estão embaixo desses domínios que foram utilizados, e quais são os hashes desses artefatos, por exemplo, seja um exploit ou um executável que você rodou ou que o atacante disponibilizou para um usuário rodar, que tem essa característica. Então, por que a gente tem esse conceito? Porque é muito mais dinâmico e é mais fácil para o ataque cibernético e para o atacante mudar o que está embaixo dessa pirâmide, né? Ou seja, se ele compilar novamente aquele malware, consequentemente, vai ter um outro hash e você não vai conseguir detectar lá no seu formato de IOC esse novo hash, porque o que você conhecer é o hash anterior. Ok. Isso é mais fácil para o atacante do que mudar um endereço IP, por exemplo, de uma C2 que ele está utilizando.
Mas ainda assim, a C2 é mais fácil para o atacante mudar do que o nome de domínio que ele está usando para hospedar aquela C2, porque ele pode ter um DNS e ele flutuar o provedor de IP, por exemplo, o provedor de serviço que ele usa, e apontar no nome de DNS para aquele novo provedor de domínio. Consequentemente, também é muito mais fácil para o atacante ele mudar o nome de domínio da campanha dele, ou ter vários nomes de domínio para a campanha dele, como, por exemplo, ataques baseados em DGA, né, Domain Generate Algorithms, do que mudar a característica do tráfego de rede daquele ataque. Né? Então, por mais que ele mude o nome de domínio, existe uma característica. Né? O próprio processo de DGA, o próprio processo de gerar nomes aleatórios de domínio, é uma característica, é um artefato de rede, porque você tem padrões de consultas de DNS, por exemplo. Né? Que também é mais fácil para o atacante mudar do que as ferramentas que ele vai usar durante todo esse ataque dele. Então, essa visão, ela permite a gente olhar, bom, então o que eu tenho que considerar como indicadores de comprometimento, como IOCs, que são as strings, né, assinaturas que eu posso utilizar na minha camada de detecção, e o que são TTPs, né, padrões e comportamentos que eu tenho que criar casos de uso para detectar esses comportamentos dentro do meu ambiente. Tá bom? Então, quando a gente fala dessa visão de Threat Intelligence ligada a um SOC e ligado a um desejo, por exemplo, de engenharia de caso de uso, a gente pode brincar aí com um playground gigantesco de ferramentas open source. Né? Então, o próprio Gartner ele criou ali uma metodologia de quais são as ferramentas para um SOC, né? Ferramentas do ponto de vista mais de maturidade que um SOC vai galgando, por exemplo, para você ter esse tipo de visão mais de inteligência dentro de um SOC. Então, você tem a base da pirâmide como ferramentas de CIEM, depois você traz ferramentas de Threat Intelligence, de sandboxing, ferramentas de comportamento de rede, né, de comportamento de endpoint, e ferramentas de behavior mesmo do seu ecossistema, seja de um usuário, seja do seu panorama de rede, até mesmo ferramentas de automação como SOA. Né? E para todos esses padrões de ferramenta, você tem ferramentas open source muito interessantes. Você tem Greylog e ELK que podem fazer uma base similar a um CIEM, né, onde você recebe todas as fontes de dados, permite você fazer consultas, permite você fazer certos alertas de detecção. Você tem ferramentas de Threat Intelligence e Sandboxing, como o MISP, como o Cuco, como o CAP, que é uma ferramenta também de gestão de Sandboxing. Você tem ferramentas também open source de comportamento de endpoint, como o Azul, como a coleta de informações utilizando o Sysmon. Você tem ferramentas de behavior de rede, como Zik, como Suricata, como Snort. Isso tudo, essas ferramentas, elas todas estão dentro de um pacotão chamado Security Onion também, né, que é uma suíte de ferramentas de rede. E você tem ferramentas de SOA, open source também, como o The Hive, como Cortex, fazem parte do mesmo ecossistema, e o próprio Shuffle. Então, você tem um arsenal interessante de ferramentas open source que você consegue montar esse centro de fusão, digamos assim, e trazer informações inteligentes. Né? E como que isso pode funcionar na prática? Né? Então, você, dentro do conceito de engenharia de caso de uso, a gente pode, normalmente, então, tem alguns frameworks, algumas metodologias, mas, em geral, eu acabo agrupando em 4 grandes padrões. Né? Você tem um padrão de pattern matching, que é você coletar ou identificar texto ou padrões textuais, seja regex, seja, por exemplo, string tradicional, né? Seja LaTeX, algumas tecnologias conseguem trabalhar com LaTeX, você consegue fazer detecções baseadas em IOCs. Então, se passar no meu log aquele IP que está dentro da minha base de IOCs, e eu faço esse cruzamento, eu consigo identificar. Então, eu estou fazendo um pattern match, eu estou fazendo um match de um padrão textual. Eu posso criar casos de uso baseado em correlação ou comportamentos. Né? Então, eu posso usar
um ou mais pattern matching, né? Então, eu vou ter, sim, que fazer um pattern match de parte desse meu log, parte de texto ali desse meu log, e baseado numa lógica de correlação do tipo, por exemplo, se essa string e aquela outra string e não aquela outra string, então eu estou identificando um padrão, um behavior, né? E isso eu posso fazer match, por exemplo, com os meus TTPs, né? Quais são os comportamentos que eu identifiquei ali de forma maliciosa e criar um caso de uso baseado nesse TTP. Eu posso também criar o conceito de orientação a objeto. Então, esses pattern matchings, essas correlações, eu posso agrupar em objetos, né? Então, por exemplo, eu vou agrupar um TTP, eu vou criar um TTP e, por exemplo, criar um TTP, né? Um caso de uso de TTP, por exemplo, chamar ele de utilização de PowerShell encodado. Ok, criei um caso de uso sobre utilização de PowerShell encodado. E eu também criei um outro caso de uso que diga exfiltração de alto volume em Firewall. Ok, também é um TTP, eu tenho um alto volume de tráfego saindo em Firewall. Mas eu posso criar agora um caso de uso de pivoting, né, que é qual é o meu tipo de ataque, ou o meu tipo de ameaça, ou o tipo de malware, ou o tipo de atacante que faz uso dessas duas características, que faz uso de um PowerShell encodado e depois faz exfiltração através de uma conexão de rede tradicional e manda um alto volume de informação. Então, eu consigo criar um caso de uso que olhe esses meus dois padrões de correlação e faça uma fusão, faça uma agregação, que a gente chama de pivoting, para detectar o padrão do ataque, né? Por exemplo, um tipo de malware que utilize essas duas características para se proliferar. Então, eu posso dizer que, bom, essa empresa está passando por um ataque do tipo Trojan XPTO, porque o Trojan XPTO tem essas duas características e eu consegui agregar essas duas características, né? E quando eu faço, ainda assim, com mais complexidade, a junção de tudo isso, então, por exemplo, eu posso criar uma característica de pivoting com uma outra característica de correlação ou um outro pivoting, eu posso fazer um caso de uso de atribuição, ou seja, eu consigo saber qual é o atacante que faz uso desse tipo de comportamento, que tem essas características todas, que faz uso de um Mimikatz, que faz uso de um PowerShell encodado, que faz uso, por exemplo, de uma exfiltração massiva de Firewall, que utiliza, por exemplo, padrões de DGA. Então, se eu sei que o determinado atacante XPTO, APT27, tem esse comportamento, eu consigo criar um caso de uso juntando todos esses blocos para identificar, estou passando por um ataque do APT27. Logicamente que a cada vez que eu desço dentro dessa pirâmide, mais complexo fica esse meu cenário, tá bom? Então vamos passar um pouquinho assim, fazer um demo, né? Então eu preparei um laboratório para mostrar um pouquinho de como que isso aqui funciona e vou trazer aqui para a nossa tela, tá? Que está rolando numa outra máquina. Então, basicamente, nesse laboratório eu tenho algumas ferramentas, como, por exemplo, um Cuckoo Sandboxing. Deixa eu só tirar a setinha aqui. Eu tenho um Cuckoo Sandboxing, eu tenho uma ferramenta de Wazoo, que onde a gente coleta os logs, fizemos a instalação do deploy, né, do agente do Wazoo para coletar esses logs de dentro da máquina virtual, que está fazendo essa simulação, por exemplo. Eu tenho a ferramenta de MISP, que recebe toda a explosão dos casos ali de dentro da sandboxing. E eu tenho a ferramenta de Greylog, que está recebendo os logs em tempo real do que está acontecendo naquela máquina virtual, para que a gente possa verificar na prática esse log, e em cima disso a gente consiga criar, por exemplo, uma lógica de detecção. Então, um exemplo, até para a gente começar aqui, eu já deixei um pouco preparado. A gente recebeu, por exemplo, nessa sandboxing,
um determinado artefato, né, um binário, que quando a Sandbox fez a explosão dele, identificou que esse binário era um Trojan, né? Então, até consultando o vírus Totem, um Trojan, muito provavelmente o Trojan Formbook, né? Então, alguns fabricantes já ajudaram a gente a identificar, outros identificaram como Agent Tesla, que é um outro tipo de característica de Trojan. Mas o que é interessante para a gente, quando a gente faz a explosão desse malware aqui dentro, é identificar os padrões, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns padrões aqui, ó. Eu tenho o padrão de que esse malware, ele faz o registro dele próprio dentro do autorun do Windows para que ele se registre caso a máquina reboot, por exemplo, ele suba novamente aquele processo de Trojan. Então, isso dentro do Mitre Attack é uma das características lá, que é o processo de persistência, né? Então, o malware faz a persistência dele através do mecanismo do autorun do Windows, né? Eu também sei que esse malware, ele cria uma schedule task, né? Então, ele criou aqui, por exemplo, através da ferramenta do Task Scheduler do próprio Windows, esse padrão, né? Então, ele tem lá, ele criou um XML temporário no arquivo temp com o padrão, né, o esqueleto desse task que ele criou, do schedule task que ele criou dentro da máquina, e isso foi chamado através de uma linha de comando para carregar esse schedule task, né? Então, bacana, uma vez que a gente sabe que esse malware teve esse comportamento, esse malware, por exemplo, ele tem esses hashes MD5, SHA-1, SHA-256, essas informações todas vêm, por exemplo, automaticamente dentro desse esqueleto para dentro do MISP, e aqui dentro do MISP a gente tem todas essas informações. Eu tenho o hash do arquivo, MD5, eu tenho o SHA-1, SHA-256, eu tenho comentários sobre essa explosão, por exemplo, de malware que aconteceu lá dentro, eu tenho quais foram, por exemplo, aqui, a técnica do Mitre, que está associada a esse registro, né, do Startup Folder. Então, eu tenho aqui todo o comportamento dessa análise dentro da minha ferramenta de MISP. E eu posso, em cima disso, através, por exemplo, de scripts, APIs consumidas do MISP ou banco de dados, criar listas de IOCs e listas, relatórios de TTPs, digamos assim, para que me permitam criar um caso de uso. Então, um exemplo aqui é, ok, a gente tem esse malware que foi explodido dentro da Sandbox, com esse comportamento, e o log dessa explosão, por exemplo, como uma ferramenta de CIEM enxergaria, né? Então, se eu instalar, por exemplo, um Greylog, se eu instalar um Splunk, o log que vai chegar no sistema operacional alvo, lá que eu quero monitorar, vai ser muito similar a isso, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, informações do Sysmon que me disseram qual é o event type que foi processado, então é do tipo setValue, qual é o detalhe, por exemplo, do binário que fez essa atividade, qual foi a técnica do Sysmon utilizada, né, que foi criar um registro dentro do Startup Folder. Então, isso aqui me permite tomar decisões, me permite criar regras, criar strings, digamos, de pattern matching, que me digam, bom, ok, então, se eu tiver, né, um processo que está rodando, que acabou de ser instalado na minha máquina, ou que acabou de rodar na minha máquina, de dentro da pasta app data homing, que app data homing é aquilo que está rodando no meu usuário. Então, eu não preciso ser administrador do sistema operacional para instalar ou para rodar algo nessa pasta. Ela está orientada ao meu usuário, né? Eu posso registrar, por exemplo, isso no autorun. Então, eu posso dizer, bom, eu tive um processo aqui que está rodando no autorun, no app data homing do meu usuário, e registrou no sistema operacional uma chamada de run, né, um startup, que é uma característica de persistência, e eu posso criar um caso de uso sobre isso, criar uma monitoração sobre isso, criar uma sintaxe sobre isso.
Um outro exemplo, por exemplo, nesse mesmo binário um comportamento que, através, né, de uma execução de PowerShell, a gente percebe que o PowerShell criou uma exclusão do antivírus do próprio Windows, né? Então, do Windows Defender ali, né? Então, o PowerShell rodou um comando de dentro do command-let do PowerShell para criar uma exclusão, né? Um bypass da monitoração do Windows Defender para esse binário. Isso também é uma característica que está prevista lá no MITRE ATT&CK, por exemplo, né? De avoidance, né? De evitação da detecção, evitação da defesa. Então, com isso, a gente consegue ver em tempo real como que aquele ataque aconteceria numa máquina e já com, por exemplo, uma monitoração desse log efetuando. Então, isso é interessante para ajudar a gente a criar, por exemplo, um caso de uso de TTP, criar, por exemplo, um comportamento. Então, eu sei que, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente poderia pensar? Eu tenho um PowerShell que está criando uma exclusão para um processo que está dentro do app Data Home, por exemplo. E se eu correlacionar isso com um outro fato, né, que é o fato que a gente falou mais cedo, do Startup Folder, eu consigo criar uma técnica de padrão de ataque. Eu consigo criar um TTP de padrão de ataque que diga, bom, eu tenho um comportamento aqui que o binário se registrou no Startup Folder e em menos de 5 minutos ele fez essas duas atividades, se registrou no Startup Folder e criou uma exceção no Windows Defender. Então, aqui eu tenho um poder de assertividade maior para dizer que, por exemplo, eu tenho um ataque acontecendo. Porque eu tive duas características, né, duas técnicas, e eu posso criar um caso de uso com essas técnicas combinadas. Um outro exemplo aqui foi exatamente aquele que a gente viu, né, sendo chamado o schedule test, aqui no Cuco, vindo, por exemplo, de um diretório temp. Então, eu tenho um registro de um task scheduler que está sendo criado na máquina, né, e vindo, por exemplo, o esqueleto, né, XML, né, o padrão que está sendo importado, vindo de um diretório temp do meu usuário. Isso pode não ser tão comum, né? Então a gente pode imaginar que isso é uma característica que não acontece todo dia, que é atípica. E se a gente novamente juntar essa característica com aquelas outras duas que a gente falou, mais ainda a gente aumenta nossa assertividade de que realmente está acontecendo um ataque. Eu tenho essas três características, são três TTPs diferentes que combinados vão me dar uma sensação de que agora sim eu tenho um ataque, né? Eu tenho um pivô de um behavior de ataque com essas três características diferentes. Legal? Então a gente pode, por exemplo, usando o próprio ferramenta ali, seja um Greylog, seja um LK, Splunk, qualquer coisa, e criando, né, tipo, sintaxes que me permitam isso. Então, bom, vou dizer que eu quero pegar o command line quando ele for schedule task. Então, eu posso vir e criar aqui end command line. Epa! Não copiou. Copiar. Command line, dois pontos. Vamos fazer aqui só um exemplo rápido. Agora ficou bom. Vamos lá. Mais fácil aqui.
Ixi. Que beleza. Tá bom. Como sempre, né? Laboratório, sempre acontece isso. Então, a gente poderia criar aqui um caso de uso, mostrando mais ou menos, e já ter mais ou menos definido ali como que seria a sintaxe desse caso de uso ali, dessa regra, por exemplo, de caso de uso. Legal? Então, chegando ao fim do nosso bate-papo, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Alguma pergunta? Fala, Bruno. O pessoal tá meio tímido aqui porque eu acho que não teve pergunta nenhuma. Só verificada aqui. Mas creio que seja isso, gente. Então, Tranquilo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer novamente, viu? eu agradeço aí, Bruno, pela Até apresentação. logo. E até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.